A dor na face é uma condição que traz limitações e pode comprometer a qualidade de vida. Não é fácil, né, gente, conviver com esse sintoma que é muito comum nas pessoas diagnosticadas com DTM. É importante lembrar que a DTM pode ser controlada, mas para isso depende de diagnóstico correto e do tratamento adequado para cada paciente. Então vamos entender mais sobre isso? Quem continua aqui esclarecendo dúvidas é o Dr. Roberto Pedras, que é especialista no assunto. Dr. Roberto, começo te perguntando de cara já, como que é feito um diagnóstico de DTM? Eu acho essa pergunta extremamente pertinente, porque para se diagnosticar a disfunção temporomandibular, acho que o primeiro ponto é fazer um diagnóstico diferencial. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando a pessoa chega e procura algum profissional por causa de dor, a gente tem que entender que existem várias condições que podem provocar dor, não somente a disfunção temporomandibular. Exemplo, dor de dente, que é uma condição extremamente prevalente, enxaqueca, cefaleia de tipo tensional, cefaleia de uma forma geral, ou outros tipos de dores. Então, o primeiro ponto, quando se fala em diagnóstico, em atendimento, na verdade, é o diagnóstico. Então, acho que esse é o principal recado que eu gostaria de dar, né? É extremamente fundamental, e aí eu falo, sim, procurar um profissional especializado para que o diagnóstico seja bem elaborado e, ao mesmo tempo, que tenha assim, um planejamento adequado e individualizado para aquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. E o diagnóstico é baseado numa consulta mesmo, né? Na verificação aí dos sinais e dos sintomas, das disfunções temporomandibulares especificamente, mas existem alguns exames clínicos que ajudam e complementam as informações para que eu possa elaborar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, eu posso lançar mão de alguns exames, como, por exemplo, ressonância magnética, tomografia ou mesmo alguns exames de sangue que também vão me ajudar no diagnóstico quando eu me refiro às disfunções temporomandibulares. Sim, então esse diagnóstico ele é importante até para que você acerte no tratamento também, né? Fundamental. Pois é. Fundamental. E eu ia te perguntar também uma coisa que eu pensei aqui, né? A gente já falou sobre causas. DTM pode afetar pessoas de qualquer idade? Sim. Sim. Né? Existe uma faixa etária em que as disfunções temporomandibulares são mais comuns. Né? Então, numa faixa etária que varia entre 20, 40, 50 anos, a prevalência é mais comum. É mais incomum nas crianças e nas pessoas da melhor idade, mas também acomete. Também podem acometer tanto crianças e adolescentes como pessoas acima dos 60 anos de idade. Todas as pessoas precisam, assim, ter esse conhecimento, né? E ficar atenta aos sinais também. Olha só, a dona Margarete, ela mandou um depoimento pra gente, porque ela teve problemas na ATM e precisou passar por um procedimento de urgência, né? Vamos ver o que ela contou. Eu tive essa disfunção mandibular antes da epidemia e sofri bastante com isso, porque veio a epidemia e eu não pude fazer o tratamento. Então aí só foi piorando a situação, só foi piorando até chegar ao ponto de eu não conseguir abrir mais a boca. Aí eu procurei o Dr. Roberto, através da minha filha, que ela trata com ele, e ele me disse que a minha situação era uma situação muito séria. Aí ele pegou, marcou outros exames para mim e marcou a cirurgia. Teve que ser uma cirurgia de urgência, por eu estar passando já há bastante anos, né, com esse problema. A gente fez a cirurgia, a recuperação foi muito boa, mas agora eu não tenho dor, eu não sinto mais nada. Só que agora eu tenho que ficar com o aparelho, né? Eu durmo com o aparelho e vou ficar com o aparelho agora para sempre. Agradeço demais a dona Margarete por ter mandado esse depoimento pra gente, que sempre ajuda a ilustrar muito as conversas que a gente tem aqui, né? Ela contou que o sinal, assim, os sinais que ela teve foram relacionados a não conseguir movimentar, né, essa região da mandíbula. Qual que é o sinal, assim, quando que a gente deve procurar um profissional? Quando aquele sinal indica, agora eu preciso da ajuda de um especialista? Então, assim, na presença de dor mesmo, com dificuldade de movimentação da mandíbula, como ela mesma relatou,
Barulhos na articulação também, eu acho que isso é importante que sejam avaliados, de preferência por um especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. E quando eu falo no quesito dor, como ela mesma relatou, né, essa dor que é relacionada às funções do sistema. Então, por exemplo, uma pessoa que relata dor após mastigar um alimento, principalmente mais duro, ou uma pessoa que relata dor na hora que vai abrir a boca, bocejar, ou uma pessoa que fala o seguinte, olha, eu não estou conseguindo abrir minha boca, travou. Ou uma pessoa que abre amplamente a boca e não consegue fechar, ou seja, travou também, só que com a boca aberta. Todos esses são indícios da presença e das disfunções temporomandibulares de uma forma geral. E você falou sobre procurar um especialista, né? Esse profissional, ele é da área da odontologia, é isso? Sim. Porque às vezes a pessoa fica, né? Qual profissional que eu vou procurar, né? Como tratar? Ótima pergunta, porque muita gente fica perdida sobre quem procurar para poder realmente solucionar o problema. Acho que esse aqui é o ponto. Então, eu acho importante frisar que no Conselho Federal de Odontologia, essa especialidade foi regulamentada em 2002. Então, existe essa especialidade regulamentada pelo Conselho Federal. Existem especialistas que são, então, inscritos no Conselho Federal de Odontologia como especialistas em disfunção temporomandibular e dor orofacial. São esses especialistas que são capacitados para poder avaliar melhor e conduzir o tratamento, né? E também eu acho que vale reforçar, né, que no site da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial existe um indicador profissional para especialistas na área em todo o Brasil. Então, procure por um especialista, né, que o especialista é quem vai realmente ajudar. Sim. E pensando na pessoa, né, que passou por esse processo ali, percebeu os sintomas, fez um diagnóstico, quais são as opções de tratamento que tem disponíveis hoje? E esse é um assunto difícil, porque para cada caso é um tratamento. Não existe esse raciocínio assim, olha, eu tenho DTM, é bruxismo, coloco plaquinha. Não é assim que se raciocina. Eu quero saber primeiro qual que é o diagnóstico daquele caso, o diagnóstico clínico, qual que é o problema específico, quais são as causas, entender um pouco melhor do perfil da pessoa, para que eu possa indicar um tratamento mais efetivo para aquela pessoa. E aí, de uma forma geral, existem várias alternativas de tratamento. Placa, por exemplo, é uma. Mas não é placa de bruxismo, é placa estabilizadora oclusal, que serve para o bruxismo, né? Mas por que eu faço essa diferença? Porque muitas placas que eu vejo de bruxismo não são estabilizadoras, que é um tipo de placa específica para esses tratamentos. E se a pessoa que tem DTM usa essa placa de bruxismo, pode ter problemas? Pode, inclusive, provocar alguma instabilidade na articulação e pode, sim, provocar até uma piora dos sintomas. Não quer dizer que vá, mas predispõe, possibilita. Então, esse é um ponto que eu acho importante, sim. Não é qualquer tipo de placa que serve para tratar esses problemas, não é mesmo. Então, esse é um cuidado que tem que se ter. E nem sempre há necessidade de se indicar a placa. A placa estabilizadora, tá? Oclusal de estabilização ou de Michigan, tem vários nomes específicos, né? Agora, tem outras condutas. Tratamento medicamentoso, muitas vezes também. Infiltrações intramusculares ou infiltrações, de uma forma geral, com medicações, tanto na articulação quanto nos músculos, né? A própria fisioterapia também é uma outra alternativa que pode ser muito bem-vinda no contexto do tratamento, né? Então, existem várias alternativas. A dificuldade é saber o que nós vamos indicar como tratamento para aquela pessoa específica, naquele contexto de diagnóstico, naquele contexto peculiar e individual para aquela pessoa. Essa que é a dificuldade. É muito individual ali, né? Cada caso vai ser um caso. Eu imagino também que seja importante que esse paciente siga com esse tratamento, né? Porque eu penso assim, tanto na pessoa que não procurou o profissional e está lidando ali com alguma questão sem a ajuda de alguém, ou que até procurou, mas não está seguindo o tratamento. Quais são as consequências da falta desse tratamento? Sim, é claro que quando a gente fala, por exemplo, de dores musculares crônicas,
elas não evoluem necessariamente para algum tipo de patologia mais agressiva ou mais severa, mas acomete e de forma muito importante a qualidade de vida do indivíduo. E muitas vezes ela vai flutuar ao longo do tempo, a dor some, a dor exacerba e por aí vai. Agora, quando a gente fala em problemas na articulação, né, não quer dizer também que isso vai evoluir para problemas mais graves, mas a pessoa que tem determinados tipos de problema, ela fica mais predisposta que esses problemas evoluam para casos mais graves. Então, eu acho que em muitos casos é extremamente importante uma conduta mais preventiva ou mesmo conservadora, mas que a pessoa pelo menos avalie para entender melhor o que tem e qual que seria a melhor forma de lidar com aquela questão naquele momento. Sim, importante, muito importante falar sobre isso, né? Agora, a gente sempre reserva um tempinho aqui no programa para falar sobre prevenção, né? A gente consegue prevenir de alguma forma problemas na ATM? Acho que de forma mais concreta e objetiva e prática é evitar a sobrecarga na articulação temporomandibular e a sobrecarga na musculatura ou da musculatura mastigatória. De que forma? Evitando mascar chicletes excessivamente, evitando esses hábitos parafuncionais que são deletérios, como, por exemplo, roer unha, morder bochecha, morder objetos. Na verdade, um outro tópico que é muito importante para evitar essa sobrecarga é entender o seguinte, que os dentes, ao longo do dia, quando a gente está acordado, eles devem se manter desencostados e não encostados. Porque se eles estão encostados, isso quer dizer que a musculatura ela está contraindo, ou seja, está sobrecarregando o sistema. Então, evitar que os dentes fiquem encostados ou evitar o apertamento dos dentes ao longo do dia, isso também é muito importante para tentar se prevenir problemas ao longo do tempo. Eu acho que essa é a abordagem preventiva que faz mais sentido nesse contexto e de forma bem objetiva. O estilo de vida saudável, também hábitos saudáveis, assim, praticar atividade física, ter uma alimentação balanceada, isso também vai ajudar? A prática de exercício físico sempre vai ajudar, principalmente no contexto das dores crônicas, né? A alimentação ainda não existe muita evidência que determinado tipo de alimento realmente está vinculado ou não a essas disfunções temporomandibulares, mas eu acho que a prática de exercício, a qualidade de vida, extremamente são fatores que realmente previnem e muito as dores crônicas de uma forma geral e as dores crônicas na face, porque eu acho que só uma peculiaridade com relação a isso, que as dores na face, elas, quer dizer, é um local onde a gente expressa, onde a gente se comunica e é um local que a gente expressa o sofrimento. Então tem um contexto ainda mais peculiar. Sim. Então, sim. E eu penso que em conjunto, né, com esse tratamento, porque, por exemplo, se é uma pessoa que ela lida ali com uma depressão, procurar outras intervenções além do tratamento específico também vai ser importante, né? Sim, e aí é que o profissional especializado pode ajudar, porque ele vai saber identificar. Não é da competência do dentista tratar a depressão, mas ele pode saber identificar ou desconfiar, por exemplo, da presença de algum tipo de transtorno da saúde mental e indicar para um profissional da área adequada. Então, esse trabalho transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, é fundamental em muitos casos. Sim, sem dúvida nenhuma. Pois é, né? Então é isso, gente. Repensar aí os nossos hábitos do dia a dia, pensar na saúde do nosso corpo, né, doutor Roberto? Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, conversar com a gente sobre esse assunto que espero que agora as pessoas não tenham tantas dúvidas mais.